Bom dia, pessoal. Eu sou o Caio, do Grupo 1, e hoje nós vamos apresentar o caso clínico de Amy Von N, ou Fanny Mozir, que é o nome verdadeiro dela. Para apresentar esse caso, primeiro vocês precisam saber quem foi essa mulher. Amy Von N era originária da Alemanha e veio de uma família aristocrática, ou seja, ela possuía boas condições financeiras. Por possuir essas condições financeiras, ela teve uma educação muito sofisticada. Entretanto, a sua mãe era alguém muito rigorosa, então ela sofria constantemente opressão na sua infância. Aos 23 anos, casou-se com um homem que era muito competente e muito talentoso. Porém, esse mesmo homem era muito mais velho que ela. Amy culpabilizava a morte do seu marido, desse marido mais velho, posteriormente, e também a educação de suas duas filhas por motivo das suas doenças. Por quê? Porque ela dizia que as filhas pegavam tempo demais dela, pois elas viviam adoentadas e sofrendo de distúrbios nervosos. Bom, agora que vocês já conhecem quem foi Amy Von N, a gente vai contar como foi o caso para vocês. Porém, para apresentar esse caso, a gente precisa de dois personagens que são insubstituíveis para a história. Isso é de Freud e ele. Nota Freud. Bom, 1º de maio de 1889, primeira sessão de Amy Von N com Freud. Freud chega na sala e nota uma senhora de aparência jovem. Porém, essa mesma senhora tinha uma expressão tensa e dolorosa. Seus olhos estão apertados, seu olhar baixo, sua testa fortemente franzida e as suas mãos sempre inquietas com os dedos entrelaçados. Freud também notou que o seu pescoço e o seu rosto estavam muito contraídos. Dois pontos interessantes que Freud colocou no seu livro é que, primeiro, Amy sempre repetia um estalo com a língua, de repente, durante as sessões. Ele não conseguiu descrever esse estalo, porém ele dizia que, do nada, no meio das frases, ela soltava. Fique quieto! Não diga nada! Não me toque! O outro ponto interessante é que, abruptamente, a cada 2 minutos, ela estendia sua mão e repetia uma mesma sequência de palavras com uma voz angustiada. Bom, provavelmente ela repelia o estranho com essa técnica, pois, depois de falar essa frase, ela cessava e voltava a conversar como se nada tivesse acontecido. Nesse primeiro dia, nós conseguimos notar alguns dos conceitos freudianos, principalmente os sintomas físicos, pois assim que ele entra, ele começa a relatar todas as expressões corporais e faciais de Amy. O outro sintoma que também é presente são os sintomas psíquicos, pois, como foi dito anteriormente, ela repelia tudo que era estranho e novo com uma frase, como se fosse um mecanismo de autorregulação. E por último, também a pulsão, pois, para você ter um sintoma, você precisa recalcar uma ideia carregada de afeto. Ou seja, o recalque, ele não é a ausência de investimento, mas você investe uma ideia justamente para aquilo ser ocultado da sua consciência. Dia 11 de maio de 1889. Marcado para hoje o encontro dela com um ginecologista. Freud encontra Amy em um estágio muito desconfortável e ela apresentava sinais corporais ainda mais intensos que antes. Então me diga, que está te deixando? Sinto que nem morrer, mas não sei dizer por quê. Durante a hipnose, Freud consegue acalmá-la e descobrir que ela também receia tudo que é novo. Nesse mesmo dia, à noite, Amy relatava que a memória que mais aflorava na sua cabeça era o momento da morte de seu marido, pois a morte ocorreu semanas após o parto da sua filha mais nova. Elas estavam tomando café juntos. De repente, seu marido levanta, dá alguns passos, olha para ela de maneira insólita e cai no chão morto. Esse momento foi tão traumático que tanto a sua filha quanto ela ficaram doentes por meses. E, observando isso, nós conseguimos ver também 3 conceitos freudianos, começando pela transferência, que não é relatada exatamente neste dia, porém é conectado com uma sessão lá na frente, pois esse momento de morte do marido causou tanto desamparo na Amy que ela colocou Freud, o seu terapeuta, numa posição de sujeito. Então, frequentemente, ela ela pensava que Freud poderia abandoná-la, caso ela não fosse comportada, digamos assim. Outros conceitos são a angústia,
que ela sentiu ao vivenciar esse momento e também os sintomas, pois, como foi dito, ela passou por terríveis momentos depois dessa morte. E o último conceito, que não foi relatado no livro, porém observamos, foi o de Édipo, porque quando aconteceu essa morte, ela não conseguiu dar atenção à saúde do marido, porque ela tinha que cuidar da filha mais nova. Então, na cabeça dela, não foi a doença que matou o marido, mas foi a sua filha mais nova que saiu da cama e, por exemplo, esfaqueou o seu marido para que ele caísse no chão. 3 dias anteriores, ela se queixou também do medo de hospícios, pois para ela, o hospício era um lugar onde pessoas ficavam amarradas e só tinham pessoas loucas gritando. Freud se questiona de onde veio isso, porém ela não sabia. Então, Freud, a partir da hipnose, ele retirou esses momentos e disse que ele não deveria acreditar nas histórias tolas que contaram para ela. E apenas acreditar na palavra dele que isso não era importante. Contudo, observando através de seus relatos, ela ainda apresentava gagueira. Então Freud pergunta: O que está te deixando desconfortável novamente? Você não sabe de onde vem essa gagueira? Não. Então, me diga, por que não? Porque eu não posso. Freud acreditou ver nessa declaração um êxito de sua sugestão, mas nela manifesta o desejo, ao qual é cedido de ser despertada da hipnose. Fique quieto! Não diga nada! Não me toque! Dia 12 de maio de 1889, contrariando a expectativa de Freud, ela dormiu mal. Encontrou-a em grande angústia, mas sem os sinais físicos habituais desta. Não quer dizer o que se passa consigo, apenas que teve maus sonhos e continua a ver sempre as mesmas coisas. Ela adiciona: Que pavor! Se ganhasse vida! Um dia teve sonhos pavorosos com animais selvagens que saltavam sobre ela, devorando-a. Logo passa a outros delírios com animais, quando acrescenta que esses sim eram reais. M também se queixa de dores no estômago. Então Freud pergunta: Senhora, me diga, de onde vêm essas dores no estômago? Isso eu não sei. Então, por que não sabe? Por que não? Por que não vai dizer? Você não deveria me perguntar sobre isso ou aquilo. Deveria simplesmente me deixar falar. Logo ela prossegue e fala como não acreditou na morte do marido e como se culpou por odiar a filha por 3 anos, pois, como dito, ela acreditava que quem matou seu marido não foi a doença, e sim a sua filha. Mas ela também adiciona que, mesmo odiando a sua filha, ela tentou ao máximo reprimir esse ódio para que cuidasse dela com afeto. Além do mais, só tiveram desgostos e agitações após a morte desse marido, pois a família de seu esposo espalharam notícias difamatórias, espalharam boatos de que ela havia envenenado e também tentaram processar a família de M. Daí provém então o seu ódio e sua desconfiança de pessoas estranhas. Depois das palavras tranquilizadoras que Freud disse sobre seu relato, ela se declara aliviada. Ao final desse dia, conseguimos notar alguns conceitos, como o sonho, o inconsciente e também o recalque. Os 3 são conectados, pois os sonhos nada mais são que manifestações de fragmentos de ideias que foram recalcadas no seu inconsciente. Então ela diz que nos sonhos ela via esses animais se agigantando e saltando sobre ela, de forma que eles eram quase monstros. Outro ponto muito importante é a associação livre. Não sabemos, porém, acredita-se que essa talvez seja uma inspiração para Freud teorizar lá na frente que ele não deveria sugerir o que a pessoa deveria pensar, e sim a pessoa simplesmente continuar a falar. Como M diz, ela simplesmente queria dizer o que ela queria e o que ela sentia. Por fim, também temos os sintomas psíquicos, pois, além dos sonhos, ela também tinha delírios, e para ela, esses delírios não eram falsos, mas sim algo que ela vivenciava no seu dia a dia. Dia 13 de maio. Novamente, dormiu pouco por causa de suas dores no estômago. Ontem não fez nenhuma refeição noturna. Queixa-se também de dores no braço direito. Contudo,
está bem-humorada, alegre e trata Freud com especial distinção. Pede a opinião de Freud sobre as mais diversas coisas e se anima até para coisas como massagens, onde ela se animava para pegar as toalhas para realizar esse ato. Ocorreu-lhe de repente o motivo pelo qual os animais que ela vê se agigantam dessa forma. A primeira vez que fui a um teatro, tinha uma cena de um lagarto gigantesco. Essa lembrança também a atormentou muito no dia anterior. Volta dos estalos de língua viriam, pois ela reprimiu uma dor que ela sentia em seu estômago. Sobre o verdadeiro motivo dos estalos, não se sabe nada. Você lembra que iniciou a visiteio que descobrisse de onde vinham as dores de estômago? Sim, mas não consegui descobrir. Peço que me ajude com isso. Certo. Então me diga, a senhora já foi obrigada a comer após grandes convulsões? Sim, após a morte de meu marido, comi apenas por obrigação. Sinto que começou naquela época. Com alguns toques sobre o epigastrio, as dores do estômago são eliminadas. Ela então começa a falar espontaneamente sobre o que mais a havia afetado. Disse que não amou a pequena, mas Freud acrescentou que isso não se podia notar em sua conduta, pois, como dito, ela tentava ao máximo cuidar da filha, mesmo que sentia repulsa a ela. Ainda hoje, ela se recriminava por preferir a mais velha. Pode passar. Bom, ao final desse caso, conseguimos notar pontos muito importantes do desenvolvimento do processo terapêutico de M com Freud. Por exemplo, o sintoma é a expressão de um trauma do passado. M vivenciou muitos traumas, como por exemplo, sustos de repente, pois as pessoas perseguiam ela na cidade por Fique quieto! Não diga nada! Não me toque! Ela também vivenciou um momento mais traumático para ela, que foi a situação de desamparo, quando viu seu marido morto no chão e ela segurava um pequeno bebê incapaz de fazer nada. Outra coisa importante é que o inconsciente não tem noção de tempo. Durante todo o caso é citado coisas que a incomodavam desde a sua infância até momentos que aconteceram, por exemplo, ontem. As duas últimas coisas são a escuta e a fala são centrais no processo terapêutico e o paciente e o analista têm papéis igualmente importantes. M não falou apenas em um dia, mas falou em vários dias que ela queria ser ouvida e não apenas que dessem sugestões para ela sobre como ela deveria se sentir. Ela queria simplesmente relatar o seu sofrimento. E com isso, finalizamos o nosso caso da M. von N.